Boa tarde a todos, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês para a gente fazer um webinar. Hoje vamos falar sobre captação inteligente de pacientes, desafios e oportunidades, e eu estou aqui com grandes amigos, alguns mais antigos, alguns mais recentes, mas grandes amigos, começando pelas ladies, né? Ana Carolina Raimundo é a diretora de saúde da Nilo Saúde. Ela vai falar depois sobre o currículo dela, mas tem uma vasta experiência nesse assunto. Temos também aqui conosco o Dr. Rogério Carvalho Afonso, além de tudo, meu colega de turma, de faculdade, gerente médico de inovação do Hospital Infantil Sabará, também vai fazer sua introdução e apresentação, e Rodolfo Galeazzi, coordenador médico de APS Digital do Grupo Fleury. Eu estou aqui na moderação para dar boas-vindas e tentar direcionar as perguntas que a gente vai fazer. Uma coisa que eu acho que é importante vocês saberem, existe para todos aqui do lado direito superior da tela a possibilidade de vocês fazerem perguntas nesse PNR. Esse PNR, se vocês entrarem aqui, vocês conseguem fazer perguntas para que nossos apresentadores possam discutir. Faremos alguns inquéritos, eu já vou começar inclusive com um inquérito, e do lado direito nós temos folhetos a respeito da atuação da Nilo Saúde, como a Nilo Saúde trabalha, então acho que é importante vocês darem uma olhadinha, depois clicando nesses itens para poder entender um pouquinho melhor dessa atuação da Nilo. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar na tela para vocês um inquérito, só para vocês entenderem como é que funciona. Eu vou pedir para a organização para colocar o inquérito número 2, que também já vai ser um ponto de partida para a nossa conversa. Ele vai aparecer na tela de vocês e vocês vão poder escolher a resposta que mais estiver feita com vocês. Vocês têm que escolher uma das opções. A pergunta que vai aparecer na tela de vocês a seu ver, qual o principal problema encontrado na gestão de populações? E aqui vocês escolhem uma das opções, clicam e mandam em enviar. Ao fazer isso, você automaticamente já está participando, depois a gente faz um levantamento e a gente usa essa introdução para poder fazer a discussão junto com vocês, né? Eu já votei aqui no meu, já coloquei, espero que vocês também tenham feito, e a gente vou começar com a Ana. Ana, acho que uma das coisas mais importantes em termos de captação inteligente de pacientes, né, em termos dos desafios e oportunidades, é como que a captação de pacientes evoluiu com o avanço da tecnologia. A gente tinha antes critérios mais papel e mais telefone, e hoje a gente está com a tecnologia utilizando. Fala um pouquinho para a gente a respeito disso, por favor. Boa tarde. Boa tarde todo mundo, boa tarde Rodolfo, Rogério, Cláudio, pessoal que está assistindo, é um prazer estar com essas feras aqui falando, né? Olha, infelizmente essa resposta vai fazer eu, né, abrir um pouco da minha idade, eu sei que eu tenho essa carinha assim de novinha, mas eu participei desses processos de captação quando eles eram feitos por carta ainda, né? Então a gente teve um início aqui da gestão de saúde populacional, né, no Brasil até, que era muito movido, né, por carta. Você tinha um público que era mais idoso até, né, que eram às vezes o público mais alvo desses programas, e se você entrasse em contato de alguma outra forma, você até gerava, né, uma certa desconfiança. Então a carta era de algum modo aí um bom meio de comunicação no início. E aí a gente tem todos aqueles problemas, né? Não tem a base cadastral correta, o endereço normalmente é de, de um local, aí chega todas as cartas lá numa avenida X, número 500. Então a gente tinha esse desafio. E aí você foi introduzindo novas tecnologias, né? Acho que a telefonia depois foi o boom ali, né, de todo mundo fazendo as ligações para poder entrar em contato com os pacientes. E o SMS, eu acho que todo mundo teve a época lá de tentar mandar SMS
para os pacientes, né, responderem. E aí tinha a febre do SMS two-way. Não era legal só mandar o SMS, era legal a pessoa também poder receber o SMS. Aí foi uma febre mesmo, todo mundo tentou aderir, mas foi muito importante que a chegada do WhatsApp no Brasil, e acho que muito impulsionada um pouco antes da pandemia, e na pandemia, ela alavancou a forma de fazer captação, né? Não só porque acho que entre o mundo a gente é um dos países que mais usa o WhatsApp, né? Então nós somos os adeptos aí do WhatsApp mundialmente, mas também porque cada vez menos as pessoas começaram a fazer uso de outros meios de comunicação. O e-mail, ele acabou substituindo um pouco a carta, mas ele sempre teve uma taxa ali, né, de alcance muito baixa, poucas pessoas abriam, poucas pessoas liam, aí ia tudo muito para o spam, e acho que a evolução da tecnologia, principalmente das ferramentas de comunicação, como o WhatsApp, ele permitiu que a gente conseguisse chegar onde a pessoa estava. Ela já está ali, né? Ela está no WhatsApp, ela está usando, ela não precisa fazer nada muito diferente no dia a dia dela. E aí chega uma mensagem, convida, se você tem a possibilidade de conversar por ali mesmo, abre uma porta e facilita com que ela conheça teu serviço e comece a usufruir ali daquilo que você está oferecendo, né? Então, acho que eu fiz uma breve história aí da jornadinha da captação por alguns meios de comunicação. Legal você trazer isso, porque, de certa forma, o que a gente vai fazer agora no inquérito, para já poder jogar para os nossos outros dois convidados, é introduzir um pouquinho disso que você falou em termos de histórico. Isso aí foi meio proposital. A gente vai trazer um outro inquérito, né, que é quais dos seguintes canais sua empresa utiliza para captação de pacientes, né? Acho que é um pouquinho desse relato que você fez, né? É importante a gente entender, e eu já vou, assim que o inquérito aparecer aqui, a gente puder votar, eu vou passar para o Rogério consolidar as duas respostas, né? Como é que isso evoluiu com a tecnologia e quais são os canais que se usa e por que se usam esses canais, né? Acho que não é esse inquérito, é o outro inquérito, é o último inquérito da nossa fila de perguntas. Quais as ferramentas que você utiliza? Mas tudo bem, vamos. Essa aí, exatamente. Por favor, peço que vocês respondam quais dos seguintes canais sua empresa utiliza para captação de pacientes, né? Telefone, e-mail, mensagem e tal. E aí vocês colocam e eu peço para o Rogério responder, por favor. Essa pergunta, ela aceita mais de uma opção, tá? Então vocês podem colocar mais de uma opção, não precisa necessariamente escolher somente uma. Bom, vamos lá. Eu acho que hoje a forma de você adquirir seus pacientes ela é multicanal, né? Então, eu acredito que depende do público que você quer atingir, né? Então, quando a gente fala aqui no nosso hospital de captação de pacientes, a gente tem alguns públicos que nós queremos atingir. Principalmente são as operadoras, onde a gente tenta sensibilizar as operadoras para conseguir adquirir os pacientes, entre aspas, qualificados, que são aqueles pacientes que têm pertinência para o atendimento na nossa instituição, né? Nós temos os médicos, então como é que a gente faz para que o Sabará seja o polo de resolução dos problemas que o médico enfrenta nos seus consultórios? Então a gente consegue captar uma boa parte dos nossos pacientes, sendo um ponto de apoio da pediatria especializada para o pediatra geral, dentro e fora de São Paulo, e principalmente diretamente com os pacientes, né? A gente vê, dependendo do tipo de instituição que você trabalha, muitas vezes o contato com a operadora ele não é tão fácil, a indicação da operadora num hospital como o nosso, que não é um hospital, digamos assim, barato para as operadoras, no entanto, bastante resolutivo, então a sensibilização de que é importante encaminhar este paciente para a nossa instituição, muitas vezes é desafiadora com as operadoras, então uma boa parte do nosso foco, da nossa tentativa de adquirir novos pacientes é através do contato direto com o paciente, né? Então,
para mim é interessante captar pacientes que têm, sei lá, uma cardiopatia congênita, que ele tem doenças aerodigestivas e eles são portadores de traqueostomia. Então, como é que eu faço para atingir diretamente este público? Seja através das redes sociais. Então, hoje, uma boa parte da conscientização, da educação que a gente faz para esses pacientes na tentativa de captá-los é, por exemplo, o Instagram. Então, nós temos uma presença bastante marcante em algumas especialidades, participando de grupos de mães, de grupos de Instagram, onde a gente coloca informações úteis para estas famílias, conscientização importante sobre o cuidado destes pacientes, como é que você previne complicações e coisas assim, e isso, hoje, para algumas especialidades, é uma fonte enorme de captação de pacientes, né? Então, comento todas as apresentações que eu faço, que algumas especialidades nossas, por exemplo, a reabilitação intestinal, que é uma que eu tenho bastante contato, a maior fonte hoje de conscientização e muitas vezes de captação de clientes são os grupos de WhatsApp, onde as mães compartilham as suas experiências, e os grupos de Instagram, onde a gente coloca informações úteis e, consequentemente, somos procurados através até mesmo do próprio Instagram para poder encaminhar esses pacientes para o Sabará. Então, a gente saiu desde a carta que a Ana Carolina falou, hoje através das mídias sociais, onde a gente conscientiza, a gente educa, e isso é o que faz com que nós sejamos procurados pelos pacientes, principalmente aqueles das linhas estratégicas, dos pacientes da alta complexidade, que acabam vendo no Sabará um porto seguro para o seu acompanhamento. Você traz uma coisa bem interessante, que é o cadastro, inclusive das próprias operadoras de plano de saúde, não está atualizado, não tem todos os dados, né? Posso dizer com larga experiência, já trabalhei em várias, e as melhores não tinham efetivamente todos os dados e os dados atualizados. E é difícil realmente manter. Aí, por outro lado, quando você convida as pessoas, eventualmente elas não se engajam, né? E aí, adesão e engajamento é uma coisa muito importante, tanto é que apareceu no nosso primeiro inquérito e foi votado como o item mais importante, né? Ao seu ver, qual o principal problema encontrado na gestão de populações? Adesão e engajamento, né? Então, se é realmente o principal problema, e a gente não tem isso, quando as pessoas se prontificam a entrar, que é o que você está trazendo, pelos meios que elas escolhem, Instagram, o grupo de WhatsApp, elas automaticamente se engajam e aderem muito mais, porque elas se prontificaram aí, elas não foram convidadas, né? Convidadas no sentido administrativo, né? Elas abriu-se uma porta e elas buscaram essa porta para ter maior informação e interação. Eu sei que vocês lá no Fleury também trabalham os dados antes de colocarem esses grupos e essa população para ser captada e entrar nos programas. Como é que é feito todo esse trabalho e como é que isso evoluiu em relação a essas ferramentas todas que a gente já falou? Perfeito. Até antes de falar, só agradecer a oportunidade de poder compartilhar aqui um pouquinho do nosso conhecimento com todos vocês. E fazendo um link com a pergunta e com o que a Ana e o Rogério apresentaram um pouco antes, a gente sente na pele a diferença que isso acontece. Então, a gente saiu de captações menores do que 2%. No caso, inicialmente já começou no telefone aqui dentro do Fleury, a gente nunca teve uma parte da carta. E quando a gente foi para o WhatsApp, a gente passou para captações de 30% a 60% de campanhas específicas. Porque além de entrar com a comunicação de WhatsApp, a gente começou a entender qual que é o melhor momento para entrar em contato com aquele indivíduo. A gente sempre acaba brincando que se o paciente está lá na casa dele, tranquilo, na TV, vendo a sessão da tarde, que talvez entregue um pouquinho mais a idade que eu cresci, e não está preocupado com nenhum problema de saúde, dificilmente essa pessoa vai engajar no cuidado, ele vai ser captado para o nosso serviço. E, basicamente, a gente utiliza os dados que nós temos no nosso acesso, respeitando a LGPD, que depois a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, para entender qual que é o melhor momento de entrar em contato com aquele indivíduo. A gente divide em algumas categorias de informações que a gente tem. A gente tem as próprias informações do exame,
né, que o fato desses exames estarem dentro de casa, a gente consegue pegar termo de consentimento durante coleta para poder ter acesso, e se esse paciente tem, por exemplo, acesso a uma atenção primária nossa, a gente consegue fazer um serviço mais assertivo para alguma questão que ele tenha, que seja identificado ou no exame de imagem, ou no exame de análises clínicas. Nós também temos outros serviços, por exemplo, gestão de pacientes internados, onde para algumas operações a gente faz visita aos hospitais, não no sentido de auditoria, mas no sentido de ver se a evolução clínica daquele paciente foi interessante e para que no momento da alta a gente possa já captá-lo para continuar um cuidado na atenção primária e reduzindo a internação, que acaba não sendo legal para nenhuma das partes, para o paciente, para o hospital e para a operadora. E essa captação, por exemplo, dos ogressos hospitalares, que nós chamamos, é uma das captações que a gente tem mais sucesso. A gente chega a ter taxa de conversão para PS superiores a 60% de conversão imediata. Não é nem aquela pessoa que depois muda de ideia e faz o agendamento num segundo momento. Então, para resumir, não ficar muito extenso, então, quanto mais a gente tem informações para entender qual que é o melhor momento e a melhor maneira para atingir aquele paciente, maior a captação e melhor do sucesso a longo prazo. E para juntar um pouquinho com o que o Rogério falou, dentro de aqui a gente fala muito do omnichannel, né? Conversar com o paciente não importa onde ele esteja. Então, se ele prefere receber um direct do Instagram, que seja um direct do Instagram. Se ele está no WhatsApp, que esteja no WhatsApp. Se ele quer usar SMS ainda, porque ele é estrangeiro e está morando no Brasil, que receba o SMS. Então, a gente acredita muito que juntando uma estratégia de comunicação bacana, preferencialmente para o Omnichannel, mas o WhatsApp, a gente já sabe, foi um baita num ganho, principalmente como a Ana colocou, que aqui no Brasil tem uma adesão muito forte. Junto com pegar os dados de uma maneira ética e em prol do paciente, para entrar em contato com ele no momento certo, isso tem um ganho para todos os envolvidos na situação. Isso que você traz conecta com a última pergunta, que eu acho que talvez conecta essas coisas todas que a gente está falando. Só para vocês terem uma ideia, em termos de captação, né, quais das seguintes canais sua empresa utiliza para captação? Telefone e WhatsApp empataram no primeiro lugar com 36%, 35% cada um deles, né? Aqui não apareceu carta, eu não sei o que é carta, viu, Ana? Não tinha nascido ainda, mas eventualmente imagino que cartas deva ser alguma coisa que, para não ter nem entrado aqui, o que eu queria tentar conectar agora com vocês é essa questão de telefone, WhatsApp, engajamento dos pacientes, LGPD que o Rodolfo trouxe, né? Eu acho que é uma coisa importante, porque a gente abre uma porta de um meio de comunicação que as pessoas optaram em utilizar, mas do outro lado a gente tem a lei, a regra que nos impede de fazer qualquer coisa através dessa ferramenta, porque ela é uma ferramenta não da saúde, ela é uma ferramenta para conversa. Ana, como é que a gente consegue fazer o WhatsApp funcionar em prol da saúde, sendo convidativo, né, sendo bem visto pelo usuário e não ofendendo as questões da LGPD, que eu acho que é tão importante? Até aproveitar, antes de entrar nesse tópico, só fazer um gancho um pouquinho com o que o Rogério trouxe, o Rodolfo trouxe, que eu achei super pertinente, assim, achei muito interessante, Rogério, você comentar, né, da estratégia da rede social, né, a gente está na era das redes sociais, né, e um caminho que é a conscientização. A gente fala tanto de educação em saúde, e a gente que é profissional de saúde valoriza tanto, mas a gente sabe quão difícil é, né, essa escalada da conscientização para poder trazer o público. Mas quando você encontra o público no momento correto, né, quando ele está mais sensível, quando tem um caso mais complexo, ele é muito mais aberto para poder buscar esse cuidado, né? Então, acho que usar essa via da conscientização, da educação em saúde, para poder trazer o paciente é
acho que é um ganha-ganha, né? Porque você também está ampliando ali o olhar de outras pessoas que não sofrem daquela condição a respeito dela, mas está chegando naquele que sofre, precisa de apoio e consegue encontrar um serviço especializado. Eu acho isso fantástico, assim. Só queria comentar porque gostei dessa abordagem. Acho que tem um ponto que, em termos do WhatsApp hoje, um pouquinho de LGPD, o WhatsApp, ele obviamente evoluiu bastante, né? Até preocupado com essas questões, e você tem a plataforma de negócios, né, dessa ferramenta que tem mais camadas de proteção do que simplesmente aquela que a gente usa, né, pessoal. E aí você tem plataformas que, né, fazendo aqui o jabá, por exemplo, da Danilo, que constrói a tecnologia em cima da tecnologia do WhatsApp, porque aí a gente tem outras camadas de proteção, que são certificações internacionais, o apoio mesmo dos servidores, né, onde estão instalados aí o nosso software, que conseguem dar essa barreira, né, e conseguem garantir a segurança desses dados, que são dados sensíveis, estão sendo trocados, né? Então, acho que é importante não só também, eu vou fazer captação na minha instituição, eu vou pegar o meu celular, né, o meu WhatsApp, vou instalar o WhatsApp aqui no computador e vou começar a mandar o WhatsApp para as pessoas. Acho que isso não é isso não é seguro, 2, isso também não é escalável, porque você não vai dar conta ali da resposta, né? Imagina, como trouxe o Rodolfo, aumentou de 2% para 60%. É um volume que você vai ter que falar com essas pessoas e você não vai conseguir dar vazão para isso. Então, estruturar também uma forma, né? Estruturar um sistema para que você consiga, de uma maneira escalável, consistente, estruturada, responder, né? Entrar em contato com essas pessoas que chegaram ao teu serviço é super importante. E existem meios, né, que você consegue capturar hoje esse termo de consentimento de maneira digital, né? Antigamente a gente também tinha que ir lá, né, coletar o consentimento. Gente, eu tô parecendo a pessoa mais, né, antiga aqui da call. Poxa vida, Cláudia, me ajude. Aí a gente ia lá pegar a assinatura, tal, o termo de consentimento livre esclarecido da pessoa. Hoje em dia você tem como fazer uma landing page, mandar esse primeiro link, você só continua a conversa se a pessoa autorizar, e isso é super, né, sem burocracia nenhuma, é questão de 30 segundos para ela te autorizar, e como disse o Rodolfo, usar outros momentos de contato com o paciente está lá no laboratório, então já pega o consentimento para poder fazer esse cuidado integral dele. O Rogério deve ter essa experiência também, o paciente vai admitir no hospital, vai fazer qualquer questão ali, né, já pega o consentimento para que ele consiga ter esse dado compartilhado com aquelas pessoas que vão trazer um melhor cuidado para ele, né, lembrando que a nossa ideia é sempre um cuidado adequado também. Não, muito legal. Só para tentar te salvar aí da questão da idade também, eu e esse rapaz aqui, esse jovem rapaz aqui, quando nos formamos, não existia ressonância nuclear magnética, a tomografia estava chegando aqui no Brasil de uma forma ainda um pouco incipiente, então a questão da carta eu acho que fica irrelevante depois dessa explicação. Ufa. Fica sossegado. Mas aqui eu queria trazer para o Rogério, inclusive, uma pergunta que a Aline Rodrigues de Almeida trouxe aqui no chat. Rogério, conta para a gente aí, pessoas são importantes nesse processo, né? Então a gente não consegue fazer tudo isso que a gente está falando aqui se a gente não tiver as pessoas certas, as ferramentas certas. Como é que isso é trabalhado? Como é que se selecionam pessoas? Como é que se organizam pessoas para poder fazer esse trabalho de captação e engajamento que é tão complexo? Antes um pouco de passar para essa pergunta, eu acho que tem uma diferença fundamental entre as características do serviço que o Rodolfo trabalha e as características do serviço que eu trabalho, né? Então, nós não temos carteiras de doentes. Então, eu atuo na dor do paciente. Eu entendo que muitas empresas que têm as suas carteiras de doentes, eles atuam na promoção à saúde e na prevenção, que é diferente. O que diferencia o processo de captação quando você tenta promover a saúde e a prevenção, de quando você está resolvendo uma dor do paciente, onde o engajamento dele fica mais fácil. Então, o meu desafio é captar e que, se eu resolvo esta dor dele, ele acaba engajando mais facilmente comigo.
né? Então, esta é uma característica de um hospital, é diferente de quem faz a saúde populacional. Quando a gente vai definir quem são as pessoas, né, que vão fazer essa interface com o paciente, essa escolha é muito importante, né? Nós temos hoje, fazendo esta captação, fazendo a interface com estes pacientes, quem sabe os enfermeiros mais experientes da nossa instituição para poder colocar o paciente certo no lugar certo e no momento certo, fazendo a triagem adequada, a captação adequada destes pacientes e muitas vezes até analisando a pertinência de nós cuidarmos destes pacientes. Para a gente é muito importante a pertinência. Eventualmente um paciente acaba nos procurando com um problema menor, achando que é um problema maior. E para isso a gente tem os parceiros que cuidam das coisas menos complexas. Então, esta avaliação, as pessoas que têm experiência neste processo de seleção dos pacientes são muito importantes. Então, uma vez que você tem as pessoas e que você tem os processos adequados, aí você precisa da tecnologia para conseguir escalar aquilo que você já se propôs a fazer com as pessoas corretas e os processos corretos, né? Então, nesse aspecto, uma plataforma de coordenação, de gerenciamento do cuidado, e a Nilo é um dos exemplos que a gente tem para poder fazer essa gestão do cuidado, que potencializa a atuação destas pessoas super experientes. Então, as pessoas super experientes acabam nos apoiando para criar o processo, para criar o padrão. A partir do momento que eu tenho o padrão, eu tenho que colocar tecnologia para poder fazer mais e melhor, para que meus enfermeiros navegadores possam trabalhar mais e melhor, consigam cuidar de mais pacientes utilizando este apoio. Então, é isso. O processo de seleção é bastante criterioso, e hoje são enfermeiros que fazem o nosso processo de seleção, fazem a captação. Então, muitas vezes, quando a gente recebe uma interação, por qualquer que seja o método de interação conosco, quem faz esta primeira avaliação são os enfermeiros navegadores. Isso é um modelo muito americano dos Children's Hospitals dos Estados Unidos, que muitas vezes você vai lá, eles têm uma sala de enfermeiros navegadores que participam desta triagem, desta navegação de clientes, seja dos pacientes que já são clientes e têm alguma intercorrência, seja dos pacientes novos que querem uma primeira interação conosco. Isso que você traz é interessante porque o modelo também de atuação dessa equipe de gestão também difere de acordo com a regulamentação do país, né? O que os enfermeiros eventualmente podem fazer aqui no país, o que os profissionais de saúde, de uma maneira geral, podem fazer aqui no país em relação a outros trabalhos que são feitos em outros países que a gente conhece, que são tão exitosos, mas que eventualmente a gente não pode delegar aqui. Aí, somando, Rodolfo, queria também agregar a próxima pergunta para você, como é que a gente faz tudo isso, sabendo quem são as pessoas, né? Jack Welch fala muito disso, né? Pessoas primeiro, deixa eu ver com quem é que eu estou trabalhando, aí eu contrato a ferramenta, eu contrato qualquer coisa para tentar entender com esse tipo de pessoa, com essas características de pessoas que eu tenho, como é que eu consigo otimizar a função delas, né, através de uma ferramenta. A ferramenta é parte importante do processo, mas ela não é o todo, né? Ana, de novo, vou te ajudar, hein? Eu sou de uma geração que falar com máquina é muito complicado, né? Então, teoricamente, é importante você ter um pouco de humanização, um pouquinho de personalização. Como é que a gente faz isso através de tecnologias? Eu vou te falar que se fosse combinado essa pergunta cair para mim, não cairia. Mas eu acho que essa pergunta faz todo sentido, inclusive com a nossa trajetória, porque a gente teve uma dor quando a gente fez a migração para a tecnologia. E apesar do Rogério falar, são serviços diferentes, com situações diferentes, a gente também acredita do nosso lado aqui que a enfermeira bem treinada, ela é uma das melhores profissionais para poder fazer a avaliação inicial. Se aquele paciente tem pertinência para estar conosco, se ele entendeu o que é estar conosco. Porém, se a enfermeira tiver que fazer tudo, ela simplesmente o serviço não escala, como a Ana acabou pontuando até há um tempo atrás. Se ela tiver que mandar a mensagem, esperar ele responder, aí pegar o consentimento do paciente. Então,
era uma situação bem ruim. Então, lá atrás, a gente tinha enfermeira no WhatsApp ali, mandando mensagem. E aí, a gente implantou o sistema Danilo pelo chatbot. Então, todos os fluxos bonitinhos de captação. Na primeira semana, a gente sentiu que isso, na verdade, afastou os pacientes. Porque eles pararam. Pô, não é a minha enfermeira, Mariana, que falava sempre comigo. Quem que é essa mensagem aqui que eu nunca... dessa galera que tá me mandando? E as pessoas começaram a não responder. E aí a gente sentou com o Canilo na época, redesenhou alguns fluxos, algumas linhas de mensagens, de quando cair, como cair. A gente fez uma personalização mais humana. E aí nós modificamos o chatbot para adaptar para aquela população que eles estavam falando, para eles entenderem que a Mariana ainda estava lá e que as outras pessoas que eram divulgados os nomes daquele serviço também estavam lá, mas que isso ajudaria a otimizar o serviço. E hoje, sem essa ajuda dessas mensageirinhas automáticas, a gente não consegue preencher as agendas dos médicos. Então, a gente passou num momento que a gente tinha dificuldade, mas conseguia captar na base do esforço humano, e era mais caro. A gente passou para a parte de chatbot, onde teve uma resistência inicial, então a gente aprendeu com essa resistência inicial, e a gente aqui dentro, a Nila não sabe disso, mas a gente chama de modelo híbrido. Então, que tem a parte automática dos chatbots, mas com o carinho da equipe que está por trás, e que as pessoas entendam que o carinho está ali daquela equipe que eles conheciam de longa data, ou que passarão a conhecer a partir de agora. E nesse híbrido a gente precisa uma escalagem. Tanto que nosso pior dia hoje em dia, ele é contra toda a lógica do sistema de saúde. A gente sabe que segunda-feira é um péssimo dia, porque o volume sobe pra caramba de atendimento. Mas nessa operação que eu citei, segunda-feira ele é o pior dia, porque no final de semana as mensagens automáticas não são enviadas. E então a gente entrou num momento até para brincar de dependência dessas mensagens para a agenda funcionar bem. Então, por isso que eu falei, a gente passou por várias fases. Então, eu trago que a gente precisa manter o lado humano, mas sem o chatbot, sem as coisas, a gente não tem escalabilidade. E sem escalabilidade, principalmente quando a gente fala de atenção primária, que se trabalha com margens mais apertadas, eu brinco, todo mundo trabalha com margem apertada, mas a atenção primária trabalha com margem mais apertada ainda do que o habitual. Então, para nós é muito importante essa escalabilidade para atingir o paciente correto. Não vou entrar num outro tema que é bem legal, por causa dos turnovers que impactam, então a gente precisa da escalabilidade para não pegar muito paciente de turnover que vai ser desligado, mas aí já vira um outro assunto. Não, mas é importante isso que você está trazendo, porque tem vivências que quem não mexe com essa questão de gerenciar públicos à distância, tentando trazer aquela intimidade, aquela personalização de um consultório, acham que isso é fácil, né? Porque é só ligar e a pessoa vai aderir e tal. Queria fazer aqui uma menção honrosa. Entrou aqui no nosso chat aqui uma das pessoas com as quais eu aprendi gestão de saúde. Então, assim, Sheila, um beijão para você, muito bom te ver aqui. A Sheila, quando eu entrei no PAQV, na Mil, no século passado, ela já estava lá, né? Mas ela era jovem, né? Era jovem aprendiz, que nem a Ana, então por isso que elas são bem, bem jovens assim. Ana, e trazendo para você essa questão que o Rodolfo trouxe agora, que eu acho que é muito importante, como é que a gente consegue organizar essa jornada de saúde para, primeiro, atrair esses pacientes, né? Porque é aquilo que o Rogério falou, ele usa mídias sociais, porque as pessoas já estavam lá, ele simplesmente convida, elas já estão lá e aí elas entram naquela jornada. Só que entrar é uma coisa, fidelizar e manter fiel a essa jornada é complexo. O Rodolfo traz a questão aí do churn, né? De pessoas que entram e saem, desengajam e a gente tem que buscar. Como é que funciona isso na prática? Bom, acho que todo o desafio, né, do sistema de saúde, ele senta um pouco em cima do engajamento, né, porque eu costumo brincar que
você pode fazer a melhor intervenção, o melhor protocolo, a melhor medicação, a melhor vacina, se as pessoas não tomarem, não usarem, não seguirem, não tem efeito, né? O efeito, ele precisa da pessoa ter adesão, né? E é interessante que a adesão, ela passa muito para entender qual é a importância daquilo na vida daquela pessoa, né? Como o Rogério trouxe, para ele às vezes é mais fácil, porque a pessoa já está ali, né? Ela está com uma dor latente, ela precisa se tratar. Eu lembro de um trabalho que eu fiz em relação à adesão, os insuficientes renais crônicos, eles eram os mais aderentes, porque também se eles não fizerem o tratamento, né? Eles a previsão de vida deles é muito curta, né? Se você não seguir a risca. Acho que encontrar o paciente onde ele está, entender qual é a melhor forma de se comunicar com cada pessoa, né? Existe aquela parte da personalização, né, que se tanto fala aí no engajamento, mas que ela é verdade, que a tecnologia consegue fazer uma personalização em massa, digamos, porque você consegue entender perfis de pacientes, como a gente responde, como a gente atua com cada paciente, qual é o tipo de mensagem que funciona melhor, qual o timing funciona melhor para cada pessoa, né? Facilita bastante. Entender um pouquinho como você vai trazer aquela pessoa para ser um ator principal, né? A gente tem até o próprio termo paciente, né? A gente coloca o paciente num lugar muito de não atividade em relação à saúde dele, e essa falta de protagonismo no paciente, né, da forma que o sistema foi construído, vai afastando ele, de fato, do sistema de saúde, porque a gente tem uma tendência a entender que saúde está muito relacionada à doença, e apesar da gente, ano após ano, a gente sabe, né, que saúde não é só doença, saúde é basicamente tudo que tem a ver com a sua vida, as pessoas, elas associam muito, né, o cuidado de saúde simplesmente quando você tem alguma questão orgânica que está disfuncional, e aí você afasta a saúde da pessoa, faz com que ela não fique dentro da rotina dela, e você terceiriza esse cuidado, né? Então é papel do médico, é papel do enfermeiro me educar, é papel do médico ou do enfermeiro tomar a melhor conduta para o meu tratamento, e eu acabo não sendo um ator ali, né, responsável por isso. Então, trazer o paciente para perto, fidelizar ele, eu acho que envolve uma responsabilização também desse autocuidado, compartilhar a decisão com o paciente. Eu sei que parece bonito, né? Mas dá para ser feito na prática, e você ter esses modelos que são centrados na pessoa, que você vai cuidar de problemas. E aí você tem que entender a pessoa com diversas questões, né? Não adianta ela ser um sistema. Ela é uma pessoa que tem diversas coisas. Então, quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil de atrair ela para o serviço e dar continuidade. Eu lembro que eu conversei uma vez com o diretor de estratégia da Oscar Health, que ficou conhecida aí, né, pela capacidade de engajar os pacientes, e aí ele era engraçado porque ele era um senhor que parecia o mestre Yoda, porque sabe aquelas pessoas, tipo, fala uma frase, mas é bem, bem cirúrgico, assim, nas colocações, e aí ele falou que engajamento, ele precedia confiança, e a confiança, ela precede resolução. Se alguém apresenta um problema simples para você e você não consegue resolvê-lo, você não vai voltar para que ele resolva um problema maior. Então, se você for capaz de resolver pequenas coisas de maneira consistente, a pessoa tem confiança em você. E uma vez que ela tem confiança, ela engaja com o seu serviço. Então, acho que é um pouco da chave aí. O momento certo de conversar, a cadência certa, a forma certa, envolver a pessoa no processo decisório e conseguir ser resolutivo. Ótimo, isso que você traz me ajuda a trazer uma próxima pergunta que o Leonardo de Souza Ribeiro fez, que eu vou direcionar para o Rogério, porque eu sei que ele tem essa ambição, esse interesse muito grande em pesquisar tecnologias e tudo mais. Ele está perguntando assim: boa tarde, gostaria de entender como esse uso da inteligência artificial para captação pode acompanhamento e monitoramento desses pacientes, né? Como é que usa-se inteligência artificial? Como é que a inteligência artificial pode favorecer esses contatos? E assim, é até interessante trazer, porque o Rogério veio dentro do centro cirúrgico, né? Da prática médica.
saiu, estudou toda essa parte de inteligência artificial para poder aplicar isso nos trabalhos que ele tem hoje. Então, como é que isso tudo pode ajudar a gente na gestão, captação de pacientes? Está no mudo. Está no mudo. Agora sim. Obrigado pela pergunta. Eu acredito que qualquer tecnologia que você utilize, e a inteligência artificial potencializando tudo aquilo que a gente vem conversando sobre, primeiro pessoas, depois processos, e aí você utilizando toda a tecnologia para potencializar tudo isso, depende da tua capacidade de resolução do problema destes pacientes, né? Então, o paciente vai engajar se você estiver resolvendo as necessidades do paciente, que, eventualmente, no nosso caso, muitas vezes não são nem clínicas, né? Então, você tem pais que têm problemas com o tratamento de seus filhos e que a gente precisa apoiar nesse sentido, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela vem nos apoiar na tomada de decisão de muitos dos problemas que a gente enfrenta, né? Desde do suporte à decisão clínica, quando a gente consegue identificar ou até consegue prever os problemas dos pacientes através da comunicação que ele tem conosco, eventualmente até do monitoramento, quando este paciente utiliza algum device que possa estar monitorando sinais vitais. Então, a gente consegue colocar a inteligência artificial para potencializar a captação, para potencializar engajamento e também para aumentar a capacidade de cuidado adequado, segmento de protocolos adequados de tratamento, protocolos adequados de promoção à saúde, de prevenção de problemas. Então, eu acredito que utilizar a inteligência artificial como apoio à tomada de decisão, seja de gestão, seja da própria assistência, no futuro será fundamental, né? Então, nós teremos um padrão, né? Hoje nós temos um padrão de assistência à saúde. Esse padrão ele será melhorado com o apoio da inteligência artificial. Então, eu brinco aqui com os médicos aqui que hoje se discute muito isso, né? O papel da inteligência artificial no apoio aos nossos médicos, e existe para alguns, uma prevenção muito grande na utilização deste tipo de suporte à sua atividade rotineira. Eu comento que existem 2 tipos de médicos no futuro: aqueles que utilizam a inteligência artificial e aqueles que não utilizam. Não é a inteligência artificial que vai substituir a atividade médica ou a atividade relacionada à saúde. É aquele médico que utiliza o suporte da inteligência artificial, da tecnologia, substituindo o médico que não utiliza. Então, é simples assim. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão perceber o valor. Muitas vezes elas não percebem o valor desta tecnologia no seu dia a dia de coisas que não são relacionadas à saúde, né? Então, a gente tem aí vários exemplos. Mas elas vão perceber no futuro muito breve este apoio e o valor deste apoio. Não só pacientes, como também as equipes assistenciais perceberão a importância deste apoio. O primeiro passo é talvez perder o medo dessas tecnologias, né? Entender qual é o ganho que essas tecnologias trazem dentro do dia a dia do processo que eles fazem, né? Alguns fazem um processo tão repetitivo há tanto tempo que às vezes a incorporação de tecnologia parece um trabalho a mais, mas é um trabalho que eventualmente vai diminuir outros trabalhos. Eu queria, antes de passar a pergunta para o Rodolfo, queria que a gente respondesse mais um inquérito que eu acho que é importante. Vai aparecer o inquérito aqui na tela. A gente está agora, olha, do seu ponto de vista, qual seria a maior vantagem de uma captação de pacientes eficiente? A redução de custos e de sinistralidade por meio de programas segmentados, nos quais os pacientes fazem uso mais racional e benéfico dos recursos de saúde, a geração de demanda escalável e redução de no-show, isso é importante, isso tem um grande capítulo de desperdício no sistema de saúde, e a personalização do atendimento e subsequente fidelização do paciente.
Aqui a gente pode pensar de duas formas também, né? Eu vou deixar o Rodolfo analisar essa pergunta e, ao mesmo tempo, responder uma outra pergunta que eu vou fazer para ele, mas, assim, tem aquele lado do que a gente gostaria das tecnologias e daquilo que a gente é contratado, demandado para fazer com as tecnologias, que não necessariamente são as mesmas coisas e trabalham no mesmo sentido, né? O Eduardo Nonato Pingiti trouxe para a gente a pergunta aqui. Boa tarde. Após o envio do chatbot, em que momento o enfermeiro entra em contato telefônico com o paciente? Porque também esse gap de tempo é importante, né, Rodolfo? Sim, claro que essa pergunta dependeria um pouquinho de qual projeto, de qual situação a gente está inserido, mas de maneira geral, um dos momentos é o que a Ana falou. A pessoa foi lá, acessou o termo, respondeu, demonstrou que está interessado em entrar em contato com a gente e ele queria saber informações mais detalhadas daquilo. Então, esse é o momento que a gente transfere, por exemplo, essa enfermeira para dar orientações maiores. Porém, existe outras situações que os fluxos são um pouquinho mais longos, no sentido de ele dá o termo de aceite e ele fala que quer marcar uma consulta. Marcar uma consulta com o nosso profissional não precisa nem sequer passar por nenhum profissional de enfermagem ou administrativo. Ele faz isso de forma automática. Então, esse paciente, em última instância, a gente não vai transferir para o profissional de enfermagem nesse momento, e a enfermagem só vai ser acionada pós avaliação da consulta médica, né? E aí é para poder dar continuidade no próprio cuidado. Mas, de maneira geral, essas são as duas principais situações. Quando o paciente demonstra que naquele momento ele está receptivo e a enfermeira entrando em contato, ela não vai dar o ouvido numa caixa postal, esse é um, e o outro é quando desencadeia alguma programação de cuidado que inicialmente foi por réguas digitais. Importante. Deixa eu até contextualizar aqui, tem algumas conversas em paralelo aqui na perguntas e respostas, né? Perguntando se o evento vai ser gravado. Sim, ele é gravado e depois é disponibilizado para as pessoas, né? Já foi respondido lá. Pessoas aqui agradecendo as respostas e falando que pensam da mesma forma, né? E eu queria trazer aqui a pergunta da GNL para a Ana. Boa tarde. Pensando quando temos uma carteira de vidas elegíveis para atendimento com atenção primária à saúde, sem nenhum histórico de saúde ou procura a atendimento, percebo grande dificuldade em captar esses pacientes. O que vocês pensam sobre isso? É quase como se você recebesse um banco de dados sem utilização ainda, e esse banco de dados você tem que minerar esses dados para tentar trazer quem são as populações elegíveis e tudo mais. Acho que essa é a pergunta. Eu acho que saúde sempre envolve planejamento, né? Ainda mais quando você está falando de gestão de saúde populacional, no sentido de trabalhar com grandes populações aí, atenção primária sendo a primeira instância de cuidado, né, o primeiro nível de acesso ao sistema, ela deveria, de alguma forma, entrar em contato com todo mundo, né? Ou todo mundo deveria entrar em contato com ela, né? De sorte, as pessoas entrariam em contato com ela. Acho que nesse caso, para esse cenário, o que eu penso, né? E até a gente já adotou estratégias parecidas, né? Quando a gente tinha aí serviços de saúde digital, você tem que apresentar o seu serviço. Se é um serviço de atenção primária e ele é a porta de entrada, né? Você pode se posicionar como uma porta de entrada digital. Então, se você não tem nenhuma informação mais qualificada sobre essa população, envie uma mensagem apresentando o seu serviço. Olha, esse daqui é o serviço de atenção primária, você agora tem, né, acesso a isso, isso, isso. Acho que essa primeira parte é o básico para que todo mundo saiba que aquele serviço existe. Todo mundo vai responder? Não, obviamente não. Mas aí você tem como facilitar um pouco e incluir formas de trazer alguma informação daquelas pessoas. Eu quero apresentar o meu serviço e quero que as pessoas se apresentem para mim. Então, olha, inclua um questionário rápido. Eu acho que um dos pontos também que a gente trabalha, às vezes, é que a gente quer fazer aqueles questionários como o Hussein lá, né? 100 perguntas para poder estratificar.
não é necessário. Então, quais são as coisas que, de fato, vão predizer um risco, para eu conseguir estratificar o risco e priorizar minhas ações? Eu preciso saber qual é a idade da pessoa, eu preciso saber se ela tem algum evento, né, anterior, ela já internou nos últimos 6 meses, teve alguma busca por pronto-socorro, tem alguma doença pregressa, a autopercepção de saúde, a gente sabe que está, né, intrinsecamente relacionado aí a um desfecho de internação e pior mortalidade. Então, com 5 perguntinhas rápidas, você inclui ali um link que a pessoa pode preencher questionário rápido, você vai conseguir ter uma noção de quem são aquelas pessoas. E aí você consegue priorizar os seus passos. Claro, dependendo do canal que você for adotar para isso, né, você pode adotar diversas estratégias, tanto para apresentar, quanto para incluir esse link. Acho que Rodolfo e o Rogério trouxeram bem. Você pode diversificar, um pouco por WhatsApp, um pouco por e-mail, né? Manda um SMS, uma carta ali, se valer no seu sistema, não, brincadeira. Mas publica, talvez, às vezes, na rede social, se as pessoas têm acesso àquilo. Eu acho que dá para fazer um leque de opções, mesclar e trazer para essas pessoas. Se você tiver um alcance de 25%, que é mais ou menos o que tem, a gente aqui, né, a gente tem respostas um pouco melhores quando a gente usa o WhatsApp, de 50%, você vai ter, pelo menos, você sabe quem são esses 50%. Aí desses 50%, você vai ter 10% ali que você vai precisar convocar primeiro, se aproximar, e você já consegue, de alguma forma, viabilizar uma estratégia para priorizar o cuidado dessas pessoas. Isso que você traz é importante porque eu quero conectar com o Rogério a questão da estratégia, né? E principalmente, eu acho que quando a gente fala de estratégia, as coisas mais importantes que a gente tem que falar é aquilo que eu fiz que deu certo e aquilo que eu fiz que deu errado, porque assim, a gente não precisa acertar tudo e não precisa compreender toda a população, né? Compreender no sentido de capturar toda a população, mas a gente não pode errar aquilo que já foi errado e tem que, teoricamente, usar os caminhos do acerto. Só para dar um retorno para vocês, esse último inquérito, né, ele deu meio que um empate técnico entre redução de custos, né, que é aquilo que o cliente espera da gente quando contrata, e a personalização do atendimento, que é a expectativa e realidade, né, vamos brincar de expectativa e realidade. A expectativa é que todo mundo se encante, seja feliz, tal, mas na prática eu quero que você faça esse trabalho para reduzir meu custo e a sinistralidade. O que você acha que você pode passar para as pessoas aqui em termos de estratégia, histórico, que deu certo e que não deu certo? Só complementando um pouco desta tua questão anterior para a Ana Carolina, né, esta pergunta da demonstração da importância da interoperabilidade, né? Então, a gente hoje, quem sabe esse seja um dos grandes desafios que nós vamos ter que enfrentar para que a gente não tenha estes vácuos de informação cada vez que o paciente migra de um sistema para outro, ele entra num sistema novo, que para ele não é novo, ele já contou aquela história inúmeras vezes, né? E a gente está mais uma vez perguntando alguma coisa para ele, então é bastante desafiador e a gente vai ter que, em algum momento, enfrentar esse problema da interoperabilidade. Agora, em relação à estratégia de captação inteligente que a gente tem, vou dar alguns exemplos aqui práticos, né? Então, eu cuido da cardiologia, cirurgia cardíaca, uma das especialidades estratégicas que eu cuido lá no hospital, né? A gente sabe que 1% das crianças nascem com algum tipo de cardiopatia e 70% delas vão ter que passar por algum tipo de procedimento cirúrgico para poder tratar desta cardiopatia, né? Então, o método que nós utilizamos para captar pacientes que potencialmente precisam ser tratados por equipes especializadas é avaliar quais são as maternidades que têm uma intersecção de planos de saúde que são sinérgicos aos nossos, que têm um nível de intersecção. Estas maternidades, elas têm um grande número de partos e não tem cardiologista pediátrico. O que eu fiz? Eu coloquei, através de teleinterconsulta, o meu cardiologista pediátrico atendendo estes pacientes nestas maternidades. Então, com isso, o que eu faço? Eu levo um tratamento ou uma avaliação especializada para estas maternidades que, eventualmente, não tem o cardiologista no local, e eu potencializo
a captação de pacientes que são interessantes para a minha estratégia. Então, com isso, primeiro, eu evito que seja transferido um paciente ou que seja feita uma avaliação desnecessária de um cardiologista para um paciente que é simples, que tem um sopro simples, e eu potencializo a captação de um paciente grave e que precisa ser transferido para um serviço especializado logo após o nascimento. Muitas vezes eu consigo identificar esta criança mesmo antes do nascimento. Então, mais uma demonstração da estratégia que a gente tem de captação de uma captação inteligente de clientes. Eu tenho serviço de terapia fetal, de medicina fetal no Sabará. E para que é? Para fazer parto no Sabará? Não, não é para fazer parto. É para fazer parto da criança que tem algum problema e que é pertinente nascer num hospital da complexidade do Sabará. Então, eu faço a medicina fetal, eu identifico a criança que intraútero tem algum problema e eu faço com que este parto ocorra no Sabará para eu poder cuidar desta criança logo após o nascimento. Então, e isso eu tenho vários exemplos das mais diversas especialidades que a gente considera como especialidades estratégicas, cada uma é com a sua característica. Então, a minha estratégia de captação de pacientes ela é uma resposta à estratégia institucional, ao planejamento estratégico da instituição. Então, eu consegui identificar quais são as especialidades estratégicas e aí eu tenho ações específicas para cada uma delas, né? E quais são como é que a gente faz para mensurar os resultados, né? Então, eu sei, por exemplo, utilizando esse exemplo da cardiologia que a gente faz com as maternidades, o que eu sei é o número de atendimentos que eu faço e o número de transferências que eu faço para o Sabará. Então, se eu tenho um número grande de avaliações e uma baixa deve ser uma baixa taxa de transferência para o Sabará, porque esse é o ideal. Eu não quero apenas transferir os pacientes, eu quero que os pacientes que são pertinentes sejam transferidos para o Sabará. Então, eu tenho um nível ideal que eu meço de resultado e, com isso, eu consigo avaliar o resultado desta estratégia, né? Então, eu consigo identificar dos pacientes que têm outro tipo de doença. Por exemplo, a medicina fetal, eu consigo avaliar dos pacientes que são avaliados pela medicina fetal, quantos têm o parto realizados no Sabará. Então, eu consigo avaliar qual que é o custo de aquisição desse cliente, né? Porque a medicina fetal, para mim, tem um custo. Deixar essa equipe disponível para fazer parto no hospital, que não é uma maternidade, tem o custo. E, com isso, eu consigo avaliar o resultado deste custo. Então, eu tenho um investimento e o que isso representou de retorno sobre este investimento na captação destes clientes. Então, a gente faz isso para cada especialidade estratégica e, dentro das especialidades estratégicas, para cada linha de cuidado. Um outro exemplo que a gente tem em relação às crianças traqueostomizadas. Primeiro, o ideal é que a gente consiga evitar a traqueostomia. Muitas vezes, estas crianças chegam já traqueostomizadas para a gente. Então, com o nível de prematuros que nascem no nosso país hoje, que, felizmente, pelo avanço da nossa qualidade assistencial ao recém-nascido, a gente tem prematuros muito pequenos que sobrevivem, que muitas vezes sobrevivem com várias sequelas. E a gente precisa cuidar destas sequelas. Então, como é que eu avalio estes pacientes antes mesmo deles chegarem no Sabará, antes mesmo de eles serem submetidos à traqueostomia? Aí, se estão submetidos à traqueostomia, qual que é a minha taxa de decanulação do Sabará? Então, eu vou segmentando esta jornada do cuidado e eu tenho um indicador para cada jornada, desde a captação até o desfecho lá na frente. Então, assim interessante isso que você traz, porque assim, o retorno sobre o investimento é uma métrica mais elástica, né? Você pega tudo que entrou, tudo que saiu, bota no liquidificador, só que você precisa fasear também para saber onde é que está o retorno certo para o investimento certo, porque senão não vai dar certo. E muitas vezes o retorno não é financeiro, né? Então, para a gente, como hospital pediátrico, muitas vezes o meu retorno é o posicionamento, o fortalecimento da marca. Então, este é um retorno super importante para a gente, que muitas vezes este investimento não reverte em mais dinheiro.
Ele reverte numa marca mais forte. Retornos indiretos e retornos, às vezes, intangíveis, né? Porque você tem uma questão de marca, né? E a marca assim funciona com vocês, funciona com o Fleury também. Eu vou colocar o último inquérito aqui e dar para vocês a oportunidade de vocês fecharem agora com 1 minuto. Primeiro, quem vai responder o inquérito, comentar o inquérito é o Rodolfo, e depois a gente vai fazer uma rodada de 1 minuto para a gente poder finalizar ainda dentro do tempo aqui. Quais são os maiores desafios da sua empresa na captação de pacientes? E eu acho que esse é o foco dessa última rodada que a gente vai dar, né? Como é que a gente resolve os desafios, né? Como é que a gente vai tirando da frente os desafios, né? Rodolfo, por favor. E já vamos para o final, então, por favor, traga aí suas considerações. Perfeito. Eu brinco, sempre que alguém me pergunta qual que é o maior desafio, eu acho que é dados corretos, tá? Porque eu brinco com LGPD, é parte jurídica, é ler, fazer o termo, acertar o nosso banco de dados e por aí vai, né? É complicado, mas é dependente, digamos assim, de nós, né? É uma coisa interna. Nós internamente precisamos acertar isso. Só que quando a gente vai para os dados de terceiros, entra uma zona tenebrosa. Eu gosto de trazer um dado de uma operadora que ela cadastrou 470 mil pessoas na nossa base de pessoas que a gente poderia captar. Então, uma base considerável de 470 mil pessoas aqui de São Paulo. Então, nem era regiões muito extremas. E dessa base de 470 mil, eu tinha 50 mil CPFs duplicados. E a gente sabe que CPFs não existe 2, é um para cada um. Mas por quê? Quando vende o plano, né, a pessoa vai lá, pô, o cara tem 3 dependentes. Vou eu ficar tentando descobrir qual que é o CPF do dependente? Vai lá, lança qualquer coisa e depois alguém corrige, né? E esse, vamos lá, depois alguém corrige, vira uma situação muito complicada. E antes de eu poder discutir até as questões da LGPD, que eu falei, putz, a gente consegue ajustar interno, eu preciso identificar que o paciente é o paciente. A gente muito fala da tripla identificação, né, usar pelo menos 3 fatores de autenticação, mas quando eu brinco, se o CPF chega no momento que ele está inconsistente, é complicadíssimo. Claro que existem alternativas, inclusive existem empresas especializadas em julgar se aquela pessoa é aquela pessoa por semelhança de dados, inclusive algumas empresas que prestam até para o estado, para cidades inteiras, esse tipo de serviço, mas eu brinco que apesar de todos os desafios, eu preciso saber que eu estou mandando mensagem para a pessoa correta, não posso ter esse erro em hipótese alguma, porque não, mesmo que eu tiver tudo certinho com a LGPD, se eu mandar uma mensagem com um identificador errado, foi por tudo água abaixo. Então eu considero que isso é um dos principais desafios, apesar de ser uma coisa até básica, que não deveríamos nos preocupar, mas é uma realidade. Eu aprendi na vida que a tecnologia é uma máquina de moer carne, né? Se você coloca dados errados, não vai esperar sair um perfeito bife do outro lado, porque os dados errados não vão se transformar por causa da tecnologia, né? Ana, só para a gente cumprir com a nossa educação, o Carlos fez uma pergunta aqui para a gente que eu não posso deixar de fazer, até porque isso está no DNA da Nilo. Boa tarde, sobre a taxa de conversão ter aumentado com o uso de WhatsApp, qual a relação disso com a faixa etária dos captados? Vimos muito aqui na equipe que quando mandamos WhatsApp para beneficiários mais velhos, normalmente esses preferem ligação ou mesmo mensagem de áudio. Como podemos trabalhar melhor com isso de forma a automatizar? Que é um dos desafios também, e aí eu já queria que você finalizasse com os seus desafios. Bom, acho que sempre tem essa pergunta do público idoso, assim, por conta da adoção da tecnologia, mas tem essa preocupação. Acho que nem todos vocês sabem, mas a Nilo começou como uma clínica digital focada nos 50+, né? Hoje a gente é uma plataforma, né? Uma empresa de software as a service, 100%, mas a gente teve essa questão do cuidado digital para uma população mais idosa no nosso DNA.
E uma das questões foi, se a gente conseguisse engajar pessoas, né, num cuidado digital, uma faixa etária mais avançada, com certeza a gente conseguiria atingir os nativos digitais. E, para nossa surpresa, para minha surpresa também, tá? A gente teve boas taxas de conversão, assim, até para a população acima de 50 anos, a gente chegou a ter conversões acima de 70%. E aí eu acho que tudo vai muito do canal, né? Não só do WhatsApp em si, mas quem apresenta o programa, como isso é divulgado, a mensagem que é construída, a forma que isso chega até o paciente ali. Então, se aquilo foi divulgado de alguma forma, né, pela operadora, se ele consegue checar aquela informação, quando você leva ele para essa landing page, para ele dar o ok, tá claro que aquilo é uma informação verídica. O processo, né, tem que ser, a usabilidade tem que ser muito fácil. Se tiver que baixar alguma coisa, instalar alguma coisa, aí você já perde a pessoa. Então, se ela clica e ok, e aí foi muito do nosso trabalho aqui, deixar a coisa, assim, muito fluida, muito fácil, para que qualquer pessoa pudesse fazer sem muita dificuldade. Obviamente que pessoas acima de 80 anos, pacientes frágeis, a gente teve uma baixa conversão e sempre teve uma baixa adesão. O que a gente sempre conseguiu foi falar com os familiares desses pacientes, envolvê-los no cuidado, para que a gente pudesse dar sequência. Então, na experiência aqui, que eu até me surpreendi também, a gente teve uma boa adesão. E sempre auxiliando, a gente colocou um papel de um concierge ali para auxiliar as pessoas que tinham qualquer tipo de dificuldade no dia a dia com a tecnologia. Isso foi importante. Deixa eu trazer aqui, porque do mesmo jeito que tem a ponta do lado de lá, que são os idosos, eu vejo o Rogério rindo porque ele está na ponta de cá, né? Que são as crianças, né? Como é Mas que 50 anos é um menino, Ana. Não, 50 a mais, 50 a mais. As pessoas O que você acha disso, Cláudio? 50 a mais tem até 160 anos aí no 50 Eu parei a mais. de falar desse negócio de idosos a partir de agora, porque, assim, a questão de idoso é 20 anos acima do que eu estou, entendeu? Então, vamos jogar lá para cima, né? Mas 60 como é que é anos. isso para as crianças, Rogério? Como é que isso também se transforma porque, assim, a criança não responde muitas vezes, né? Quais são os desafios de engajar populações onde você tem que engajar a família, né? Porque a criança não. Então, esse é um desafio que a gente enfrenta, né? Os nossos pacientes, a imensa maioria, 80%, são até 4 anos. Né? Então, a interação que nós temos é com a mãe e com o pai, então com os familiares. Né? Então, infelizmente, os familiares são muito jovens, né? Então, a imensa maioria dos familiares hoje tem abaixo dos 50 anos aí que você citou, né? Então, para a gente, esta interação, a interface digital com estes pacientes, ela é mais fácil. No entanto, nós somos comparados hoje com serviços digitais de outras áreas. Então, o sujeito compara a marcação de consulta no Sabará com a compra de um livro da Amazon. Então, se ele não tiver uma experiência ótima, ele vai achar que essa experiência não é adequada. Então, a digitalização que a gente faz dos nossos processos, ou essa interface digital com os nossos clientes, ela esbarra na obrigatoriedade de ser, no mínimo, tão eficaz quanto comprar uma pizza no iFood. Então, nós enfrentamos esse tipo de problema e muitas vezes a gente esbarra na complexidade daquilo que a gente faz. Que, obviamente, você cuidar de crianças, muitas vezes com problemas graves, de uma maneira totalmente diferente, que é a interface de comprar as coisas através da internet. E respondendo a tua pergunta anterior, Cláudio, sobre qual que é o maior desafio que nós temos hoje na captação de clientes, o maior desafio disparado que nós enfrentamos é a elegibilidade. Então, uma boa parte, principalmente nas especialidades estratégicas na alta complexidade pediátrica, uma boa parte dos nossos pacientes não são elegíveis ao Sabará. E nós passamos por negociações intermináveis com as operadoras para justificar que aquele paciente, se tratado no Sabará, apesar de não elegível, será melhor para o paciente, sem dúvida nenhuma, e para a operadora no longo prazo.
Então, é esse desafio que a gente enfrenta. Então, o convencimento da importância de se tratar de uma instituição como a nossa e, portanto, fazer uma captação adequada, nós conseguimos fazer bem. Mas a elegibilidade tem sido um desafio brutal para nós aqui na nossa instituição. Muito bom. Queria agradecer demais. Eu vou passar a palavra agora para o Rodolfo, para ele falar as considerações finais dele, porque já que ele acertou a resposta certa, né? 52% das pessoas disseram que os maiores desafios estão relacionados à base de dado insuficiente ou com gap de informação. Então agora já não tem mais pergunta para falar. Ele antecipa a resposta da pergunta que eu vou fazer, então não tem nem como fazer mais nenhuma outra pergunta. Queria agradecer porque eu aprendi demais com vocês hoje. Rodolfo. Mas só para complementar, é sempre um prazer a gente poder compartilhar, que eu brinco que a interoperabilidade ela começa quando a gente começa a compartilhar informação de conhecimento. Então, eu acredito que momentos como esse de abertura, que a gente possa discutir quais são as possibilidades, quais são as dificuldades, eu acho que é o primeiro passo para resolver esse, inclusive, o problema das bases cadastrais. E, com certeza, até para linkar com o Rogério falou, a gente poder demonstrar que, ok, pode ter uma questão de valor financeiro, mas também tem uma questão de valor assistencial, que a longo prazo, eu brinco, um 0-0 com uma boa assistência é melhor do que 5% de economia com uma péssima assistência, porque uma coisa é insustentável se não for bem feita. Então, fico com essas minhas últimas palavras, até porque minha garganta já está bem ruim da gripe que eu peguei, mas foi um prazer estar aqui com vocês. Você viu que eu te economizei, né? Muito obrigado a vocês. A gente extrapolou aqui um pouquinho o tempo, mas agradeço demais aí a presença de vocês, as lições. O pessoal aqui também está agradecendo demais aqui no chat. Muito obrigado e espero encontrá-los em breve. Um grande abraço a todos aí. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado.